Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese do Descomplicando ECG e se você é meu aluno ou meu residente já me conhece, deixa aquele like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mas se você ainda não me conhece, chegou aqui meio sem querer, então segura um pouquinho, assiste o vídeo e se ele te agregar, te trouxer um conteúdo relevante, eu vou pedir para que você deixe aquele like no final, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante que pode ajudar estudantes de medicina e médicos residentes. Então, continuando as minhas aulas de eletrocardiograma normal, hoje eu vou falar especificamente da teoria do dipolo e ativação dos átrios e ventrículos. Ainda vou falar de uma parte mais densa da eletrofisiologia, mas que são a base para o entendimento das ondas do QRS, ok? Então vamos lá. Toda vez que eu tiver duas cargas, uma carga negativa e uma carga positiva, ou seja, são cargas idênticas, iguais em módulo, porque uma é negativa e outra positiva, e essas cargas estiverem separadas por uma distância d, eu tenho um dipolo. Pedro, muito bem, entendi. Então, dipolo são duas cargas que são iguais em módulo, separadas por uma distância d. Perfeito. Mas qual é a relevância disso para entender eletrocardiograma? Calma, vem comigo que você vai entender. Então, duas cargas idênticas em módulo, porque uma é negativa e outra positiva, separadas por uma distância d, são um dipolo. Toda vez que eu tiver um dipolo, ele pode ser representado por um vetor, cuja origem desse vetor se relaciona com a negatividade e a extremidade desse vetor se relaciona com a positividade. É sempre assim. Essa é a regra. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma célula em repouso, uma célula polarizada do átrio. Então, peguei uma célula do miocárdio atrial, uma célula em repouso, ou seja, uma célula polarizada. Você já sabe que uma célula polarizada em repouso é positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Aqui eu coloquei dois eletrodos, um eletrodo nesta região que é o endocárdio e um eletrodo nesta região que representa o epicárdio. Como essa célula está em repouso, não está tendo potencial de ação, não tem atividade elétrica, o que esses eletrodos vão enxergar? Nada. Então, haverá uma representação de uma linha isoelétrica. Toda vez que eu tenho a ativação de uma célula atrial, essa ativação ocorre do endocárdio, que é esta região, para o epicárdio, sempre nesse sentido. Então, a despolarização ou a ativação de uma célula atrial vem do endocárdio para o epicárdio, então, neste sentido. Então, à medida que o potencial de repouso se transforma no potencial de ação, começa a haver um influxo de sódio, aquela célula começa a entrar em atividade. Então, eu saio do potencial de repouso e entro no potencial de ação. Influxo de sódio, a célula vai começar a ficar positiva no seu interior e negativa no seu exterior. Então, notem vocês que eu tenho uma célula do miocárdio atrial que está se despolarizando. Esta metade aqui já está ativada, despolarizada, e essa metade está se ativando. Portanto, se eu olhar esta região, eu tenho aqui uma carga negativa e uma carga positiva. Lembra? Cargas iguais em módulo. Opa, eu tenho um dipolo. Então, olhem vocês que aqui eu tenho um dipolo. Se eu tenho um dipolo, ele pode ser representado por um vetor, cuja origem se relaciona com a negatividade e a extremidade com a positividade. Então, este vetor está representando este dipolo que ocorre toda vez que uma célula se ativa, se despolariza. Bom, se eu tenho este eletrodo nesta região e esse eletrodo está vendo a origem do vetor, ele vai produzir um traçado negativo, uma deflexão negativa. Porém, este eletrodo que está vendo a extremidade do vetor vai produzir uma deflexão positiva. E a relação do vetor com os eletrodos começa a fazer com que haja o surgimento das ondas eletrocardiográficas. Então, percebam? No primeiro momento pode parecer um conceito meio denso, mas é fundamental para que eu entenda de onde nascem as ondas eletrocardiográficas. Até que essa célula vai se despolarizar por completo. Então, ela está toda negativa do lado de fora e positiva do lado de dentro. Neste momento,
o traçado vai voltar para a linha de base. Então, o traçado vai voltar para a linha de base, porque a célula agora está toda despolarizada. Então, se ela está toda despolarizada, não tem vetor, porque não há dipolo, portanto, o traçado volta para a linha de base. Porém, agora a célula vai começar a se repolarizar. Então, se ela vai começar a repolarizar, e uma célula do miocárdio atrial, ela começa a se repolarizar sempre do endocárdio para o epicárdio. Então, o sentido do processo é do endo para o epi. Então, nesta região, a célula vai começar a se repolarizar. Então, o que era negativo começa a ficar positivo no seu exterior. E neste momento dessa célula, essa metade da célula já está repolarizada, mas esta metade ainda não está se repolarizando, ou seja, o processo está vindo do endocárdio para o epicárdio. Mas aqui eu tenho um dipolo, veja, uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Se eu tenho um dipolo, ele pode ser representado por um vetor cuja origem se relaciona com a negatividade e a extremidade com a positividade. Então, o vetor que representa esse dipolo tem esta direção e sentido. Porém, o sentido da repolarização é aqui, do endo para o epicárdio. Então, notem vocês que eu tenho um vetor que está andando de costas. Ele está andando daqui para cá, de costas. Mas este eletrodo, ele se relaciona, ele enxerga a extremidade do vetor. Por isso, ele vai produzir uma deflexão positiva. E este eletrodo está vendo a origem do vetor. Por isso, ele vai produzir uma deflexão negativa. Por isso que a ativação dos átrios, que é a onda P, ela é positiva, e a repolarização atrial, que a gente não costuma ver no eletro, ela é caracterizada por uma onda negativa. Por quê? Porque este vetor tem uma direção e sentido diferente deste vetor. Então, o vetor que representa a despolarização tem essa direção e sentido. Já o vetor que representa a repolarização dos átomos tem uma direção e sentido oposta a esse vetor, por conta deste fenômeno. Ok? Então, a relação do vetor com o eletrodo do eletrocardiograma é que vai dizer se a onda que eu vou enxergar ela é positiva ou ela é negativa. Então, vejam vocês, aqui eu tenho uma célula se despolarizando, esta região já se despolarizou, veja, ela está negativa no seu meio externo, e esta metade aqui, ela está ainda, será a próxima região que vai se despolarizar, então ela é positiva no seu meio externo. Então, aqui eu tenho um dipolo, uma carga negativa e positiva. Todo dipolo pode ser representado por um vetor cuja origem se correlaciona com a negatividade e a extremidade com a positividade. Então, este dipolo está sendo visto, enxergado por este eletrodo. Quando o eletrodo enxerga o vetor de forma perpendicular, ele vai produzir um traçado isoelétrico, como está aqui, ou isodifásico, como está aqui. Do ponto de vista eletrofisiológico, um traçado isoelétrico ou isodifásico são semelhantes. Quando o eletrodo enxerga a extremidade do vetor, ele vai produzir uma deflexão, ou seja, uma onda positiva. E quando o eletrodo enxerga a origem do vetor, ele vai produzir uma deflexão, ou seja, uma onda negativa. Então, é da relação entre o vetor e o eletrodo que surge a onda eletrocardiográfica. Pedro, mas de onde sai esse vetor? Esse vetor é a representação do dipolo. E o dipolo são duas cargas que são iguais em modo, que representam a ativação de uma célula. Então, nesse momento, isso tem que estar bem claro para vocês. Cada célula do átrio, quando se ativa, vai produzir um dipolo, e cada um desses dipolos podem ser representados por um vetor. Então, fica fácil entender que as milhões de células atriais, quando se despolarizam ou quando se ativam, produzem milhões de dipolos que podem ser representados por milhões de vetores. Mas do ponto de vista eletrocardiográfico, não é muito simples fazer uma avaliação de milhões de dipolos e milhões de vetores. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma soma vetorial. Então, eu pego
as milhões de células do átrio que estão se despolarizando, que são representadas por milhões de dipolos e por milhões de vetores, e faço uma soma vetorial. Então, eu somando esses vetores que representam este dipolo de uma célula que está se ativando, se eu pegar e fizer uma soma vetorial de todos esses vetores do átrio direito, eu vou ter o vetor resultante da ativação do átrio direito. Ele está aqui, ó. Esse vetor átrio direito. Ele vem para baixo, para frente e um pouco aqui para a esquerda. De forma análoga, se eu fizer uma soma vetorial de todos os vetores que representam todos os dipolos das células do átrio esquerdo que estão se ativando, eu vou ter um vetor resultante da ativação do átrio esquerdo. Ele está aqui, ó. Ele vai para baixo, para trás e para a esquerda. E se eu fizer uma soma vetorial deste vetor do átrio direito com o átrio esquerdo, eu vou ter o vetor resultante da ativação dos átrios, dos dois átrios, que é o vetor SAP. Ele está aqui, ele vem para baixo, ele vem para a esquerda e ele é geralmente quase paralelo ao plano frontal. Aqui um conceito importante, se você estiver assistindo essa aula de um computador, a tela do computador é o plano frontal. Ou, se você estiver assistindo pelo celular, a parede que está à sua frente é o plano frontal. Então, esse vetor ele costuma estar ou discretamente anterior ou paralelo ao plano frontal. Esse é o vetor resultante da ativação dos átrios. Da onde surgiu esse vetor? Esse vetor nada mais é do que a somatória vetorial de todos os vetores que foram formados e que representam todos os dipolos que se originaram da despolarização das células atriais. Então, o vetor resultante da ativação atrial, que é o vetor SAP, ele vem para baixo, para a esquerda e está paralelo ao plano frontal. Então, vejam vocês, eu não falei ainda de derivações eletrocardiográficas. Vou falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui está D1, é uma derivação eletrocardiográfica, e aqui está a AVF. Se o vetor resultante da ativação atrial está para baixo e para a esquerda, eu começo a entender por que a onda P, que representa a ativação dos átrios, ela tem que ser positiva em D1 e AVF, porque se eu projetar este vetor em D1, ele vai cair na positividade de D1. Lembra o conceito de vetor? Tudo que se projeta daqui para cá em D1 é positivo, tudo que se projetar daqui para cá em D1 é negativo. Em AVF é a mesma coisa, tudo que se projetar daqui para cá em AVF é positivo, tudo que se projetar daqui para cá em AVF é negativo. Então, se eu projetar o vetor resultante da ativação atrial em D1, ele cai na positividade de D1. E o mesmo em AVF. Por isso que uma onda P sinusal normal, ela é obrigatoriamente positiva em D1 e positiva em AVF. Então, eu estou mostrando para vocês o conceito que tem por trás do que simplesmente fazer uma decoreba. Então, o vetor resultante da ativação atrial tem esta direção e sentido. Vou mostrar para vocês de forma mais detalhada. Então, agora eu vou falar do plano horizontal. Qual é o plano horizontal? Se você estiver assistindo essa aula de um computador, é o plano da sua mesa. Então, se eu pegar e cortar nesta região do paciente, eu vou ter o plano horizontal, está representado aqui. Note, aqui está a coluna vertebral do paciente, então aqui está para trás, aqui está para frente, aqui é direita e aqui é esquerda. Eu falei para vocês que o vetor do átrio direito ele vem para frente e para a esquerda. Pode checar lá, foi isso que eu falei. E o vetor do átrio esquerdo vai para trás e para a esquerda. Então, o vetor, ele representa a ativação aqui do átrio direito e do átrio esquerdo. Pedro, eu acho essa história de vetor um conceito muito complexo. Troca a palavra vetor por fotografia. Então, esta é a fotografia que representa a ativação do átrio direito. Esta é a fotografia que representa a ativação do átrio esquerdo, entendeu? Tira vetor, coloca fotografia. Então, eu tenho duas fotografias que representam a ativação dos átrios, do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, eu posso trabalhar com pequenas fotografias ou eu posso querer enxergar o filme inteiro. Como é que eu faço? Porque o filme é formado por milhões de fotografias. Então, eu pego e junto esses vetores, ou seja, essas fotografias por uma alça. E a hora que eu vejo a alça, eu vou ver o filme inteiro, eu vou ver a ativação toda.
Tá? Então, o conceito de alça vetorial é o filme inteiro. O conceito do vetor é só uma fotografia que representa aquele filme. Ficou claro? Então, vamos ver por que a onda P, nós estamos falando aqui de ativação dos átomos, então estamos falando de onda P. Tem a morfologia, uma porção positiva lá em V1 inicial e depois negativa, por conta disso aqui, pessoal. Então, olha lá, ó. Aqui está V1. Eu sei que eu não falei ainda das derivações, mas vou falar daqui a pouquinho. Então, no plano frontal, eu tenho V1, está aqui. Toda essa porção da alça que se projetar daqui para frente em V1 vai se projetar na positividade de V1. Lembra o conceito de vetor? Então, notem que o átrio direito, aqui em azul, ele está se projetando na positividade de V1. Por isso que o átrio direito, essa porção em azul, é positivo em V1. Então, a onda P tem uma porção inicial representada pelo átrio direito que é positiva. E notem essa porção final da alça, ela vai se projetar na negatividade de V1. Então, aqui em vermelho, se projetando a negatividade. Portanto, o átrio esquerdo, ele é negativo em V1. Então, quando eu olho um elétron normal, a derivação V1, eu vejo que uma onda P sinusal normal, ela tem uma porção inicial que é positiva, que representa o átrio direito, e uma porção final que é negativa, que representa o átrio esquerdo, porque o vetor do átrio direito, ou seja, a fotografia do átrio direito se projeta nesta região de V1, e o vetor do átrio esquerdo, ou seja, a fotografia do átrio esquerdo, se projeta na negatividade de V1. Agora eu estou começando a entender o porquê das coisas, não só decorar. O mesmo ocorre com a ativação dos ventrículos. Então, agora estou falando de ativação ventricular, estou falando de QRS. Então, notem, aqui em azul, ventrículo direito, aqui em vermelho, ventrículo esquerdo, e essa porção inicial aqui está se ativando. Então, no momento 5 milissegundos, eu vou ter a ativação dos ventrículos, já que a área está ativada, essa região aqui, ó, inicial. No momento 10 milissegundos, eu já vou ter essas duas áreas ativadas, ou seja, despolarizadas. Ativação ventricular ou despolarização ventricular é a mesma coisa. No momento 20 milissegundos, eu já tenho toda essa área ativada. Notem vocês que eu estou vendo o filme de ativação dos ventrículos, ou seja, da despolarização ventricular. No momento 30 milissegundos, já toda essa área está ativada. 45 milissegundos, essa área. E por volta dos 60, 90 milissegundos, o ventrículo direito e esquerdo já se ativaram, já se despolarizaram. Por isso que um QRS normal tem em torno aí de 80, 90 milissegundos, porque é o tempo que se demora para ativar todos os ventrículos. Então, eu mostrei aqui para vocês um filme chamado ativação ventricular ou despolarização dos ventrículos. Eu posso mostrar o filme para vocês, como eu estou mostrando aqui, ou eu posso pegar pequenas fotografias desse filme para mostrar o processo em momentos que são momentos importantes para que a gente consiga entender o fenômeno eletrofisiológico. Então, eu vou pegar 4 fotografias ou 4 vetores que representam o filme chamado despolarização ventricular ou ativação dos ventrículos. O primeiro vetor é o vetor do septo médio, ele é a fotografia que representa o processo de ativação no momento 0,01 segundo, ou 10 milissegundos. Chama-se vetor do septo médio. Aqui é o vetor do septo baixo, é a fotografia que representa a ativação dos ventrículos no momento 0,02 segundos, ou 20 milissegundos. Pedro, eu não estou entendendo que história é essa de vetor que representa, o vetor que representa o processo naquele momento, é a fotografia que representa o processo naquele momento. Mas de onde saiu esse vetor? Esse vetor é a somatória vetorial de todos os vetores que foram formados quando cada uma das células do ventrículo se despolarizou. Lembra? A célula começa a se despolarizar, ela forma um dipolo, cada dipolo é representado por um vetor. Se eu somar esses milhões de vetores, eu vou ter um vetor resultante. No momento 0,02 segundos, o vetor resultante da ativação dos ventrículos é o vetor do septo baixo, que está representado aqui. No momento 004, eu vou ter o vetor da parede livre, que está representado aqui.
E no momento 0,06 eu vou ter o vetor basal que está representado aqui. Notem vocês que o vetor do septo médio, ele vem sempre para a direita, ele vem para a frente e ele pode ser para baixo, como está aqui, ou para cima. O vetor do septo baixo, ele vem sempre para frente, para baixo e para a esquerda, como ele está representado aqui. O vetor da parede livre é o maior de todos, porque ele representa a maior massa de músculo cardíaco, que é a parede livre do ventrículo esquerdo. Ele vem sempre aqui, ó, para trás. Ele pode vir, ele vai para trás e para a esquerda, mas ele pode estar para cima ou para baixo. Para cima, como ele está representado aqui, ou para baixo. Geralmente, quando esse vetor vem para baixo, esse vai para cima. E vice-versa. Se esse vier para cima, esse vem para baixo. E o vetor basal, que é o quarto vetor, ele vem para cima e para trás, ele pode estar para a direita, como está representado aqui, ou para a esquerda. Então, são os vetores que representam a ativação dos ventrículos. Vou pegar esses vetores e vou colocar agora no plano horizontal. O plano horizontal é o plano da mesa. Se você estiver assistindo essa aula no computador, a mesa que está o seu computador é o plano horizontal. Então, aqui, ó, plano horizontal, olha a coluna vertebral do paciente. Então, aqui é para trás, aqui é para frente, aqui é para a direita e aqui é para a esquerda. O primeiro vetor do septo médio, ele vinha para frente e para a direita. Falei isso para vocês. O vetor do septo baixo vem para frente e para a esquerda, está aqui. O vetor da parede livre vai para trás e para a esquerda. E o vetor basal vai para trás e para a direita. Esses quatro vetores são quatro fotografias que representam a ativação dos ventrículos ou a despolarização ventricular. Pedro, mas eu não quero ver quatro fotografias, eu quero ver o filme todo da ativação ventricular. Então, eu ligo esses vetores por uma alça. Nossa, Pedro, complexo isso. Não, a alça, ela representa o filme chamado ativação ventricular. Ele está aqui, ó. Então, essa é a alça que representa a ativação dos ventrículos, a despolarização ventricular. Lembrar que quem mostra a despolarização ventricular no eletro é o QRS. Então, vamos lá. Eu sei que eu não falei ainda de derivações, mas V1 é uma derivação que está nesta região. Então, aqui eu tenho V1 representado. Toda a porção da alça que se projetar daqui para frente em V1 vai produzir uma deflexão, uma onda positiva. Então, como é que é isso aqui? Ó? Passei aqui um eixo perpendicular em V1. V1 está aqui, ó. Toda essa porção da alça que estiver projetada daqui para frente, V1 vai produzir uma onda positiva, porque V1 é positivo daqui para cá. Então, essa porção da alça em azul se projeta na positividade de V1. Então, isso vai produzir uma onda positiva em V1. Então, azul aqui, azul, uma onda positiva, uma onda R aqui, uma onda positiva. Então, agora eu estou entendendo por que o QRS tem esta morfologia lá em V1, não só decorando. Essa porção maior da alça, que eu estou representando aqui em vermelho, ela vai se projetar na negatividade de V1. Portanto, a hora que eu olho para V1, o QRS vai ter uma porção que é negativa aqui em vermelho. Então, por isso que um QRS normal, ele tem uma onda R positiva em V1 e depois uma onda S negativa, porque esta é a projeção da alça nesta derivação. E em V6? V6 está nesta região. Então, aqui, ó, V6. Tudo da alça que se projetar daqui para cá vai ser negativo em V6. Toda a região da alça que se projetar daqui para cá vai ser positivo em V6. Então, olha só, essa porção aqui em azul, que é o primeiro vetor, o vetor do septo médio, está se projetando na negatividade de V6. Portanto, essa primeira onda de V6, ela é negativa. Eu tenho uma ondinha Q aqui, uma onda negativa. Essa porção maior da alça, ela vai se projetar na positividade de V6. Então, aqui tudo em vermelho vai dar uma onda positiva em V6, uma onda R ampla aqui em V6. E essa porção final da alça vai se projetar na negatividade de V6. Portanto, aqui em verde vai ser essa ondinha negativa aqui, que é a onda S de sapo. Então, aqui eu tenho a onda Q, R, S. Então, entendendo
a teoria do dipolo, os vetores, a somatória vetorial e a alça, eu entendo por que o QRS tem uma morfologia específica em cada uma das derivações. Então, mostrei para vocês V1 e V6, mas eu poderia fazer esse mesmo raciocínio para cada uma das demais derivações do plano frontal. Então, notem vocês que quando eu pego esses 4 vetores, o vetor do septo médio, do septo baixo, da parede livre basal, eu posso somar esses vetores todos num único vetor, que é o vetor resultante da ativação dos ventrículos ou da despolarização. Esse vetor eu chamo de vetor SAQRS. Esse vetor nada mais é do que a somatória vetorial desses 4 vetores. Geralmente, ele está mais próximo do terceiro vetor, porque é o terceiro vetor que é o vetor mais importante, que representa a maior massa do ventrículo. É o terceiro vetor, o vetor da parede livre. Então, o vetor resultante ele está próximo desse vetor. Lembra? Aqui eu estou trabalhando com uma soma vetorial. Quem representa uma maior massa vai ter uma preponderância na somatória vetorial. Por isso que o vetor resultante da ativação ventricular, o SAQRS, na maioria dos indivíduos normais, ele vem para baixo e para a esquerda. Quando eu projeto ele em D1, ele cai na positividade de D1, e quando eu projeto em AVF, ele cai na positividade de AVF. Por isso que a maioria dos indivíduos normais tem o eixo do QRS positivo em D1, positivo em AVF, ou seja, definir um eixo elétrico do QRS nada mais é do que definir a orientação espacial do vetor resultante da ativação atrial. Desculpa, do vetor resultante da ativação ventricular, que é o vetor SAQRS. Agora eu estou demonstrando para vocês essas coisas para que não fique só uma decoreba. Então, indivíduos, aqui o plano frontal, que é o plano da mesa, o plano da parede, o plano frontal é o plano da parede ou da tela do seu computador. Nos indivíduos que são mais brevilíneos, mais baixinhos, mais gordinhos, o eixo do QRS vai estar mais horizontalizado. Já nos indivíduos mais longilíneos, mais altos, o eixo do QRS vai estar mais verticalizado, e isso tem a ver com a posição espacial desses vetores que eu mostrei para vocês. Isso é o que eu gostaria de ter mostrado para vocês. Espero que tenha ficado claro essas demonstrações. Se você gostou, achou esse conteúdo relevante, deixe o seu like e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.